Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar de um assunto que interessa todo mundo, eu acredito, hein? Quem quer prosperidade? Todo mundo. Todo tipo de prosperidade. Saúde, dinheiro, amor e mais o quê? Não sei. Hoje Renata Palomo vai falar com a gente. Tudo sobre prosperidade, para você despertar a sua prosperidade, porque esse mundo aqui, gente, é para a gente ser feliz, é para estar prosperando, é para estar rico, abundante, com plenitude, leveza e felicidade e amor. E a Renata vai nos ajudar hoje a saber como alcançar essa prosperidade. E antes de chamá-la, lembrar vocês, curtir esse canal, compartilhar. Quem está interessado em prosperidade, que acho que é todo mundo, né? Quem não quer, indica para todo mundo, manda para a mãe, para a filha, para o vizinho, para o paquera, para o marido, para a esposa, manda para todo mundo prosperar também e ter conhecimento com pessoas confiáveis, de qualidade, conhecimento de qualidade, é o que eu sempre falo. O conhecimento liberta, o conhecimento desperta, faz a gente ficar mais inteligente, faz a gente ficar mais sábio para nossas atitudes, nosso comportamento na nossa vida. E quanto mais pessoas despertas, um mundo melhor teremos para todos. Esse é o intuito, plantar essa semente do despertar, essa semente do conhecimento, para cada vez mais as pessoas estarem mais prósperas, felizes, plenas, leves, porque essa vida não é essa densidade toda que a gente vive, não. A vida é para ser mais leve, é para ser mais tranquila. E, por falar em tranquilidade, vocês já sabem da terapia plasmática, nosso novo parceiro, gente. Para mim, já é um parceiro há um bom tempo, porque quem me conhece e pergunta que pulseira de balada é essa que eu uso, deixa eu mostrar. Eu sempre tenho umas pulseirinhas aqui e tem essa pulseira que a galera pergunta que se é pulseira de balada, porque essas pulseirinhas de plástico de balada, que eu fui para balada e esqueci de tirar a pulseira. Não, gente, isso aqui é plasma, ele é transparente, porque ele é um gás líquido. Tem um gás líquido aqui no meu pulso, me protegendo de elétrons, trazendo elétrons para meu equilíbrio elétrico das minhas células, dos meus átomos, para ter uma coordenação melhor da minha vida, da minha saúde física, e eu adoro a terapia plasmática. É algo muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar dos bastões de plasma. Eu tenho até um aqui, o diamante. Que, gente, eu vou mostrar daqui a pouco o diamante. Inclusive, eu vou fazer umas meditações com esse bastão de diamante, não hoje, mas em outro momento, que vocês vão. A primeira vez que eu fiz uma meditação com esse bastão, assim, sendo focado na câmera, cara, eu desdobrei. Foi uma coisa muito louca. Um dia eu vou contar para vocês aqui. Mas a terapia plasmática trabalha o plasma. O plasma é considerado o quinto estado da matéria. E ele tem diversas ações para a saúde do corpo humano. E mental e espiritual também. Então, se você gostou, entre na terapia plasmática no Insta ou no telefone 48 998 16 01 40. Entre em contato com eles, que o Zeno, que é um queridíssimo amigo, que assume esse tratamento, essa terapia plasmática, que criou e desenvolveu esses plasmas aqui no Brasil, ele tem uma gama de produtos. Também tem os envelopes. Eu uso muito no consultório, não tenho nenhum aqui, porque tem no meu consultório. Porque quando tem um paciente com a dor intensa, uma dor crônica, tal, obviamente eu faço o tratamento, mas aquela dor naquele momento, eu digo, ó, pega esse envelope, coloca na pele, espera aí uns 20, 30 minutos que vai passar a dor. E não é que passa. O negócio é a mandinga, parece a mandinga. Mas o negócio funciona. É muito incrível. E, cientificamente falando, a plasma, ele é riquíssimo em elétrons. Então, elétrons livres. Então, esses elétrons livres, eles equilibram os elétrons que estão irregulares dos nossos átomos, que formam as nossas células. Então, nesse equilíbrio, as células vão andar com mais fluidez. Então, aquele aglomerado celular dentro da corrente sanguínea, aquelas células com mais dificuldade de locomoção para conseguir desinflamar, para conseguir locomover, vai começar a fluir melhor. Então, tem uma melhora na energia da pessoa, tem uma melhora no fluxo sanguíneo, tem uma melhora em recuperações de doenças, de inflamação, de infecção, porque faz com que as células fluam e atinjam seus objetivos com mais facilidade e eficácia. Isso é só um detalhe, porque ele é muito incrível. E, como eu falei, eu tive uma experiência, primeira vez que eu tive experiência com meditação com bastão de plasma, gente, foi muito surreal. Eu desdobrei, foi um negócio muito louco. Vou contar para vocês, mas é além
só dessa questão celular, ela vai além, é muito legal. E eu vou mostrar para vocês. O que eu tenho aqui é o diamante. Olha que lindo. E o plasma está aqui dentro desse bastão. Deixa eu mostrar para vocês. Que aqui tem o quê? Tem ouro também. Tem vários tipos de bastões. E você basicamente pega o bastão e fica só circulando na região da dor da pessoa, ou na frente, ou no cardíaco. E em meditações, basicamente fica assim, ó, na câmera, sabe? Basicamente fazendo isso, e aqui está emanando energia que vocês não têm ideia. E esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se a câmera foca. Tem o quê? Vocês estão vendo? Tem ouro. Oxa, Inxalá, olha o ouro. E esse ouro é prosperidade, gente. É luz, é energia, é riqueza, é abundância. E para falar de tudo isso, finalmente, Renata, seja muito bem-vinda. Vamos botar esse povo para prosperar, Renata. Olá, Guta, gratidão pelo espaço aqui, muito obrigada pela oportunidade. Olá a todos vocês. E eu adorei esse ouro, você mostrando aí. É sobre isso: Legal. prosperidade, energia, prosperidade financeira. Como você falou no início, é sobre isso. Nós somos expressões aqui da fonte divina. Então, já é natureza, é da nossa natureza ser próspero. A gente só precisa aceitar isso e entender aí alguns processos que de repente a gente precisa aprender, precisa ressignificar, para que a gente possa literalmente manifestar tudo isso que já tem dentro de nós. Perfeita. Esse é assunto que nos interessa muito. Gente, a Renata, ela é terapeuta. E ela tem uma história de vida muito legal. Então, para começar, Renata, fala para o pessoal e para mim também, para saber mais detalhes sobre sua história. E vamos entrando nessa prosperidade aí depois dessa sua introdução da sua vida, que a gente também quer saber. Então vamos lá. Hoje eu estou terapeuta holística e sistêmica, mas eu venho de uma carreira corporativa. Então eu trabalhei na parte de tecnologia. Então eu tive uma carreira executiva aí 25 anos em tecnologia. Trabalhava com desenvolvimento de sistemas, com equipes grandes, gerenciamento de projetos. E foram 25 anos também, dentre esses 25, quase 10 lecionando também para faculdades, graduação, pós-graduação. Então, ensinar, falar, levar a mensagem sempre foi algo assim que o meu coração direcionava para esse caminho. Sempre gostei muito de lidar com pessoas, tanto é que eu liderei equipes grandes, então assim, o contato com o ser humano para mim sempre foi muito importante. E aí, num determinado momento, eu senti no coração de empreender. E aí, além da carreira corporativa, eu comecei no empreendedorismo e num dado momento, eu literalmente deixei a carreira corporativa e comecei a me dedicar somente ao empreendedorismo. E comecei nesse caminho da prosperidade, que é bem diferente você empreender do que você conduzir uma empresa que não é sua. Quando você tem o seu negócio, são os seus recursos, o seu trabalho. Então, por mais que a gente tenha todo o conhecimento conceitual, o preparo da administração, é muito diferente, porque é uma nova jornada. Então, ali é você com os seus passos, com o seu conhecimento. E eu comecei a empreender. E nesse meio tempo, eu sempre tive a espiritualidade sempre presente na minha vida. Então, mesmo empreendendo ou no corporativo, eu fiquei 25 anos numa filosofia oriental. Então, eu ministrava palestras, conduzia cerimônias, atendia pessoas com foco no budismo, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, budismo, shintoísmo, estudei um pouco do hinduísmo, então sempre
a espiritualidade presente. E quando eu era mais jovem, também comecei em Kardec e tudo mais. Então, é uma jornada de aprendizado. Só que num determinado momento, mesmo com toda essa base espiritual, com seus processos, eu comecei a passar por desafios. E aí, nesse empreender, esses desafios foram aumentando, até que chegou num dado momento que eu me vi literalmente perdendo tudo. Então, perdendo capital, perdendo o negócio propriamente dito. E chegou num ponto que eu parava e falava assim: mas como que eu cheguei nesse lugar? Como assim? Se eu conheço a administração, se eu estou fazendo tudo certinho. E eu não entendia o movimento que tem por trás de tudo isso, por trás do nosso trabalho, por trás do empreendedorismo, de qualquer ofício, vamos dizer assim. Tem tem um sistema por trás disso, tem também a nossa experiência de vida, tem as nossas crenças, tem a nossa ancestralidade. Então, tinham vários fatores ali que eu fui convidada a olhar pelo sintoma da falta do dinheiro. E eu comecei a entender, literalmente, que hoje é como eu me comunico, eu falo que é a verdadeira prosperidade. Por que a verdadeira prosperidade? Porque eu já tive, né? Na verdade, eu falo tive pela a história, né? Para vocês entenderem o contexto. Já manifestei muito dinheiro. Então, assim, eu viajei muito, comprei muito, fiz várias coisas, só que eu não entendi o que era a energia do dinheiro. Eu simplesmente usufruía daquilo. E para ser bem sincera, chegou num ponto da minha vida que era tão fácil ganhar dinheiro que eu não dava valor para isso. Eu não usava o dinheiro com sabedoria, que para mim era muito natural. E aí a gente vai entendendo que a energia do dinheiro ela está em tudo. E tudo que a gente faz tem um movimento da abundância, tem um movimento da prosperidade. E num determinado ponto também, a prosperidade, a gente olhava só para a financeira. E não é. A financeira, ela é só, eu digo que ela é só a pontinha de uma pirâmide. Quando a gente fala da prosperidade, primeiro a gente tem algumas camadas. Então, é o nosso corpo físico, o nosso emocional, nossas relações, o relacional, e o ápice é a nossa prosperidade. Como na abundância eu não me percebi e não olhei para todos esses pontos, em um determinado momento, hoje eu entendo que eu fui convidada a olhar. E nessa jornada de literalmente começar a perder o material e olhar para essas questões, eu tive que fazer uma introspecção. Porque eu percebi que o externo não tinha mais o que fazer no externo. Então eu tive que procurar onde que estava esse vazamento no interno. E foi quando eu percebi que haviam várias questões que eu vinha repetindo padrões da minha família, padrões da ancestralidade. Eu sempre fui uma pessoa que me coloquei no lugar de como eu tinha condições, então eu queria ajudar todo mundo. Eu praticamente queria ajudar todo mundo da família, todo mundo que chegava perto. Então foram várias questões que, por que que eu queria ajudar todo mundo? Na realidade, em que lugar que eu estava? Fui descobrindo ali que tinham questões ainda com o meu pai que eu não tinha resolvido, questões ainda com a minha mãe que eu não tinha resolvido. Então, tudo isso foi um convite para me autoanalisar. E nesse convite, eu comecei a ter o contato com as terapias, que foi o que começou a me ajudar nessa cura interna. E eu me percebi me curando, sendo tratada através das terapias,
que literalmente era o caminho onde os meus olhos brilhavam. E eu comecei a sentir um chamado tão grande para olhar para isso e para levar essa mensagem para mais pessoas. E as terapias, elas me colocaram no lugar, literalmente, onde eu ressignifiquei o conceito de prosperidade. E eu comecei a olhar o meu negócio de uma maneira diferente. E um dos primeiros pontos que eu comecei a mudar foi literalmente a forma de olhar o nosso servir e o nosso negócio. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu trabalhava no ramo de educação. Então, teoricamente, eu trabalhava com matrículas para as pessoas estudarem na minha escola. E quando você abre um negócio, o que tinha na minha mente? Eu tenho que ter aquele negócio e óbvio que eu tenho que lucrar com aquilo. Mas é muito mais do que lucrar. O lucrar é uma consequência. Na realidade, o que aquele negócio está sendo de contribuição para aquelas pessoas a quem eu estou servindo e para o mundo. E aí eu comecei a entender que eu não vendia cursos, eu transformava vidas. Então eu já comecei a ressignificar tudo ali. Que todas aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo eram as pessoas que estavam me dando oportunidade de ressignificar o meu negócio e também a mim mesma. Pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, que traziam uma leitura de negócio diferente. Eu comecei a entender que tudo era motivo da gente olhar para o nosso interno e agradecer. Então, a primeira mudança que eu fiz foi ressignificar meu olhar com o negócio. E aí, eu comecei a trazer essa leitura de gratidão para tudo o que eu fazia. Minha primeira mudança foi trazer a gratidão para minha vida. E aí eu comecei a entender que tudo que estava acontecendo ali tinha um propósito e tinha um movimento. Durante muito tempo, principalmente quem passa desafio financeiro, é desesperador olhar aquele boleto e você não ter condição de pagar. Você, de repente, recebeu uma ação judicial, você recebeu um fornecedor ali que você não tem condição de pagar. E aí eu me perguntava, mas por que que eu estou nesse ciclo? Nesse ciclo? Por que que eu não saio disso? E aí eu comecei a buscar também os conceitos internos que nós temos, mas que é muito difícil o que eu tenho interno e o que realmente eu vivo. Eu venho do conceito do budismo. Então eu sabia que eu já era uma expressão dessa fonte criadora e que essa prosperidade era minha por direito. Mas por que que eu não estava manifestando essa prosperidade? Em que momento da minha história eu esqueci disso? Eu esqueci que eu era divina. Eu esqueci que tudo que eu faço é divino. Eu esqueci que todo o nosso servir tem um propósito maior. Eu comecei a esquecer, principalmente no momento do desespero. Na hora que você começa a ver a literalmente você naquela dificuldade de não conseguir pagar as contas, de não conseguir fazer as coisas, a gente esquece do nosso divino e a gente foca onde? A gente foca no problema. E eu fiquei focando no problema durante um bom tempo. E por isso que esse problema tomou uma proporção maior, porque onde a gente coloca foco, se expande. E aí eu comecei a fazer engenharia reversa novamente. Opa, peraí. Vamos voltar para o conceito que eu aprendi a vida toda. Só que agora eu estou tendo literalmente a oportunidade de colocar em prática. E aí eu comecei a trazer esse divino de volta para a minha vida. Então eu comecei a entender que tudo ali tinha uma razão de ser. Mas eu estava manifestando a escassez, mas eu precisava sair dela. E como que eu fazia isso? Começando a cocriar uma nova realidade. O maior desafio nosso nesse contexto
é você olhar para o boleto, olhar para a dificuldade, mas você não achar que aquilo é o resultado final, aquilo é só transitório. Então eu tenho que viver aquilo, mas começar a fazer uma nova cocriação. Como que eu comecei a fazer isso? Quando eu parei de olhar para o problema e eu comecei a pensar na solução. Se eu ficar olhando para o boleto, mais boletos vão surgir. Mas na realidade, qual é o meu foco? O que eu posso fazer para gerar dinheiro, para fazer dinheiro, para aí sim pagar esse boleto? Então o foco foi na ação. Onde eu posso mudar o meu negócio? O que eu posso fazer mais? Onde eu posso mudar? E em contrapartida da ação, foi a cura interna. E aí eu comecei a olhar para a minha ancestralidade, onde eu percebi que tinham ancestrais meus também que passaram por falência. Eu percebi que eu tinha questões ainda com o meu pai, como eu falei no início, que eu ainda não tinha olhado. Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente fala da base. A gente fala que você constrói, você manifesta a sua prosperidade numa base que precisa ser sólida. Então, como que está a sua relação com a mãe? Como que está a sua relação com o pai? E quando a gente fala disso, é muito um olhar sistêmico. Na realidade, eu entendi como que se gerava essa energia do dinheiro. Eu entendi que o dinheiro era uma energia feminina. Que o dinheiro, apesar de ser uma energia neutra, ela vem da energia da mãe, ela vem do nutrir, ela vem do gerar. Como que estava essa minha energia com a minha mãe? E o pai é a energia da sustentação, é a base, que é o que a gente fala, é da onde o dinheiro vem, é onde o dinheiro circula, onde o dinheiro fica, né? É o movimento de sustentação. Como que estava a minha relação com meu pai? Muitas vezes eu achava que tudo isso já estava ressignificado, mas trabalhando com terapias, onde a gente olha as nossas experiências de vidas anteriores também, a nossa própria experiência aqui, os nossas dores, nossos bloqueios, eu percebi que eu ainda tinha muito que ressignificar com eles. E aí eu fui olhando para a minha relação com meu pai, fui olhando para a relação com a minha mãe, tudo com a ajuda das terapias. Descobri também muitos medos internos que eu estava manifestando ali. Sabe uma coisa que é muito curiosa, Guta? Todos nós buscamos pelo sucesso, mas a gente tem medo do sucesso. Porque quando você passa por uma história de vida de perda, se você alcançar o sucesso de novo, o que vai acontecer? Você vai ter medo de passar pela dor da perda de novo. Quando você tem ancestrais, no meu caso, que vieram foragidos da guerra, que vieram para cá, imigrantes e tudo mais, uma linha de escassez muito grande, um medo de não ter o que comer, um medo de faltar, tudo isso são crenças e são energias que estão vibrando dentro de nós. E a gente não tem essa visibilidade. Por isso que muitas pessoas que enfrentam problemas com prosperidade chegam até a mim e falam assim: Rê, eu não sei o porquê que isso está acontecendo. Eu falei: sim, porque é inconsciente. Está vibrando dentro de nós. E quando a gente começa a estudar as crenças limitantes, elas são biológicas também. Porque a gente traz da nossa estrutura física 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então a gente tem toda a parte ancestral, materna, ancestral, paterna. E tudo isso, além do físico, como eu falei para vocês, a gente está trazendo no emocional. E aí a gente entra em todo o nosso fator epigenético. O que você ouviu quando criança? Qual o ambiente que você viveu? Porque se você hoje está passando por uma dificuldade financeira, em alguma parte do seu sistema e também do seu sistema de crenças, você ouviu ou você viveu
ou você viu como exemplo a escassez. E a gente ainda está trazendo isso como verdade. E eu comecei a perceber o quanto eu ainda trazia de escassez na minha vida. E olha só como há uma grande diferença entre manifestar o dinheiro, a prosperidade física, mas entender literalmente o que é abundância. Há uma distância muito grande disso. Tanto é que eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas mentorias ou nos atendimentos, que há uma grande diferença. Parece que é tudo igual, riqueza, prosperidade e abundância. E é muito diferente. A riqueza é literalmente o resultado, é a manifestação física. É o dinheiro, são os nossos patrimônios. Então, assim, é quando eu materializo tudo isso. A prosperidade, eu entendi que é a prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida, mas em se tratando da financeira, é um fluxo que não pode ser interrompido entre o dar e o receber. E eu sempre faço esse movimento da mão aqui, ó. Por quê? Porque eu dou. Quando eu dou, eu estou estendendo minha mão. Então, isso quer dizer que eu estou apta a receber. Então, quando eu dou, eu estou gerando o movimento do dar e receber. E isso é o circular. Isso que é o que a gente fala. A energia do dinheiro, a prosperidade, ela tem que circular. Então, a todo momento eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Isso só no financeiro? Não. Isso no emocional. Isso no relacional. Nós somos pessoas, seres humanos são relacionais. Então, a todo momento eu tenho uma troca. Eu tenho uma troca emocional, uma troca relacional. E é a prosperidade. Aqui, eu estou dando e estou recebendo. Se em algum momento esse movimento ele se interrompe, o seu fluxo de prosperidade vai se interromper também. Seja a relacional, a emocional ou a financeira. Tem muitos aspectos aí nessa questão. Eu acho que uma grande dificuldade das pessoas é essa questão de mãe e pai, porque às vezes eles não estão mais presentes, né? Ou se estão presentes, tem dificuldades gigantescas dessa troca. Só que parece que não necessariamente você precisa lidar com eles, é mais a sua questão em termos do sentimento, né? Como você indica e quais terapias você sugere para poder a pessoa conseguir quebrar essa resistência ou essa dificuldade em relação a mãe e pai para poder conseguir ter mais fluência na prosperidade. Há uma coisa, quem trabalha com terapias sistêmicas, a gente escuta muito o termo honrar pai e mãe, né? Quando eu atendo pessoas, eu atendo cada história de vida e cada um tem a sua história de vida com o seu pai e com a sua mãe. Isso não quer dizer que você de um dia para o outro vai ressignificar isso, ou que você tenha, de repente, se você tem um trauma muito forte, que você tem que olhar para aquilo e perdoar, igual todo mundo fala, porque para algumas pessoas isso é um grande desafio e a gente tem que respeitar. Quando a gente fala honrar pai e mãe, é na realidade a gente seguir a nossa vida, respeitando o caminho que eles já trilharam para a gente, mas agora a gente fazendo diferente. E aí eu vou explicar para vocês o que é honrar o pai e mãe. O que é a força do pai e mãe para a nossa vida, principalmente para a prosperidade. É a gente tomar a força da vida. Então, por exemplo, é algo fundamental, que isso não pode ser mudado. Nós nascemos a partir de um homem e de uma mulher. Nós nascemos através de uma energia feminina, uma energia masculina. Então, quando a gente fala dessa energia da prosperidade, é a gente tomar essa força de vida. Então, é eu fazer o exercício de agradecer a minha mãe pela minha vida, agradecer ao meu pai pela minha vida, mas não anular tudo que eu vivi. E nem também, de repente, criar um conto de fadas de que eu tenho que viver com eles, ou tenho que viver próximo. Não. Eu simplesmente agradecê-los
pela oportunidade de hoje aqui poder manifestar uma história diferente. E o que é honrar o pai e a mãe? É você ser feliz e próspera nessa vida, fazendo do seu jeito, contando uma história diferente e se permitindo ser feliz e próspera. Porque todo sofrimento eles já passaram. Os nossos ancestrais já abriram o caminho para nós. Qual é a melhor forma de honrar tudo que eles fizeram por nós? Alcançando o que eles buscaram. A prosperidade, a felicidade, a leveza, vivendo bem aqui. É É existir de maneira plena, né? Se você existe, é porque eles existiram, então honra, no mínimo, o fator genético de acontecer e a gente trabalhar cada vez mais o nosso auto-amor, né? A gente se amar, melhorar nossa autoestima, melhorar nossa compreensão com nós mesmos, e através disso, honrar também, né? Existir aqui como pessoa na matéria, fisicamente, e agradecer por tudo aquilo, ter a gratidão e fazer bem, viver feliz, né? Como você falou, na prosperidade, na plenitude, porque a gente nasceu para ser isso, a gente veio para o mundo para ser próspero. É da nossa natureza exatamente. isso. Exato. E aí, nesse processo, então eu trabalhei com terapias, as terapias que eu vivenciei, as quais me ajudaram no meu processo de cura, hoje são as que eu replico dentro de um protocolo de atendimento, quando literalmente eu trato as pessoas com a falta do dinheiro. Mas eu também atendo pessoas em todos os sentidos, relacionais, qualquer tipo de terapia, bloqueios, enfim. Então, eu trabalhei com terapias que olhavam para as minhas dores, para a minha ancestralidade e ressignificava isso, medos, sentimentos, emoções, que é o que eu chamo de fractais de alma. Então, é um tipo de terapia que eu trabalho. Fiz o movimento sistêmico também, porque, como eu falei para vocês, eu estava seguindo padrões e comportamentos de falência e tudo mais. Ressignifiquei a que é o que a gente fala, tomar a força do meu pai e da minha mãe, entendendo essa força de vida do nutrir e do sustentar. Ressignifiquei também crenças, nossa, profundas, que a gente ouve e a gente não tem noção quanto que aquilo grava. No Sobre. consciente coletivo, né? A gente já meio que nasce com aquela programação do nosso DNA. E fora que a sociedade que a gente vive tem aquela malha de energética vibrando na sua energia 24 horas por dia. A gente tem que sair ó, dando golpe lá nessas energias para poder a gente conseguir não se contaminar. É um desafio, mas é possível. E tem essas Exato. ferramentas para a gente conseguir fazer isso de maneira com mais facilidade. E olha só, esse sistema de crenças, nossa, é o que a gente ouviu na infância, é o que a gente continua ouvindo. Então, assim, o que a gente consome tem um resultado direto ali na nossa vida, no nosso dia a dia. E esse sistema de crença, quanto que a gente não ouviu que ter dinheiro é pecado, que a gente não podia, ter dinheiro é sujo, que, nossa, é melhor ser feliz do que ter dinheiro, dinheiro só traz problema. Quem justamente teve uma infância difícil, que viu muita escassez, associou que ter dinheiro é resultado de briga, de desarmonia. Então, tudo, muita coisa do que a gente viveu, a gente jogou na conta do dinheiro. Mas o dinheiro é só uma energia neutra, que ele está ali para se conectar com você. E aí, uma coisa que eu tive que mudar, que é um trabalho também muito grande de ressignificação, mas é o quê? O dinheiro, como eu falei, ele é neutro. E eu preciso me conectar com essa energia. Só que de que forma? Eu tenho um conjunto aqui. Então, eu tenho pensamentos, eu tenho emoções e eu tenho ação. Também não adianta eu ficar aqui só vibrando ou mantrando, achando que o dinheiro vai chegar até a mim, se eu não tiver ação. Não tem como. Prosperidade sem ação não existe. Então, eu tive que fazer um trabalho de reprogramação mental,
um trabalho de cura emocional e mudar as minhas ações. Quando a gente passa por dificuldade financeira, acho que muitos que vão assistir ao vídeo devem ter passado por isso. Chega num ponto que você tem medo de olhar para as suas contas. Você tem medo de fazer um planejamento. Você começa a ter medo de receber um e-mail, você começa a ter medo de olhar para o seu WhatsApp, porque você tem medo de continuar recebendo cobrança. Mas se a gente não encarar de forma física, não tem mudança. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o emocional, para ir tirando os medos, para ir tirando essas travas que impedem você também de agir e virar o jogo. Porque um cenário está criado. Por mais que eu tenha que co-criar uma nova realidade, eu tenho que encarar a realidade manifestada para ela mudar. E tem Então, muitas olha pessoas só, também, até tirar essa dúvida com você, Renata, porque tem, assim, no que eu vejo, tem duas possibilidades de escassez. Uma seria a pessoa que de fato trabalha, economiza, faz de tudo e parece que as coisas não acontecem, como você falou, seu exemplo, que fazia tudo certo, mas o negócio não acontecia em termos financeiros, em termos de sobra, conforto, o que realmente é incoerente, né? Mas tem pessoas que têm tanto problema emocional e tem tanta fuga, por exemplo, em compra, em viagem. Ah, só se vive uma vez, pá, viaja, divide 10 vezes. Ah, vou comprar uma bolsa cara, porque eu tô meio. Vou me mimar, me mimei. Aí compra uma bolsa cara, compra roupa cara, janta fora o tempo todo, gasta dinheiro, aí vive pendurado, vive pedindo empréstimo, vive angustiado, não consegue às vezes pagar a conta de energia, mas não, vou viajar. Então, também tem algum problema aí para essa pessoa estar nessa fuga eterna de compras e benefícios temporários para saciar uma dor interna. Porque se ela não tem respaldo financeiro para usufruir todas essas compras, esse desequilíbrio vai se continuar ou piorar. Então, acho que tem pessoas que têm, mas são gastadoras. Então, também tem que esse tipo de gente, né? Também tem esse tipo porque a pessoa, teoricamente, está próspera, mas ela está desequilibrada e vira uma pessoa não próspera, né? Faltando. você falou a palavra-chave. Por trás de todos esses exemplos que você deu, existe a falta De algo. de algo. Eu também já passei por isso. Quando eu ia viajar para os Estados Unidos, eu ia com mala vazia, Para com um voltar. armário cheio de roupa que eu nem usei, mas eu tinha necessidade de comprar. Por quê? Para suprir uma falta e uma carência minha. Por que que eu tinha essa necessidade? Da onde está vindo essa falta? A gente tem que olhar aonde que a torneira está aberta. Onde eu tenho, entendeu? Onde que está esse vazamento? E isso é inconsciente, porque por trás dessa prosperidade começa a escassez. Então, por exemplo, eu com o armário cheio, eu vou para os Estados Unidos com uma ala vazia para comprar mais, para suprir uma falta minha. Mas o que que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Ele está indo para o ralo. E esse indo para o ralo, eu estou deixando de materializar uma prosperidade financeira com sabedoria. Então vocês percebem, a falta, ela sempre vai estar atrelada a uma emoção ou algo relacional. Por isso que eu falo, para mim isso ficou muito claro e quando eu atendo pessoas, a falta de dinheiro só é a ponta do iceberg, ela só é o sintoma. Pode buscar que tem ancestralidade, tem medos, tem emoções ali, tem traumas, ou tem problemas relacionais. Ou você tem problema com os pais, ou você tem problema com o marido, ou você tem problema com os filhos. Alguma coisa ali está drenando e vai aonde isso? Dentro do nosso processo com o dinheiro. E aquela pessoa que sempre está ali suada, trabalha muito, mas não consegue prosperar, também dentro dela, ela ainda acredita que
para que ela seja próspera financeiramente, tudo tem que ser sofrido, tem que ser suado, tem que ser denso, e não Isso é é. cultural, É né? Essa coisa de cultural. no pain, no gain, você tem que sofrer, é isso mesmo, é acordar cedo, dormir tarde, e não sei o quê. Essa coisa da abundância vir com sofrimento está também no consciente coletivo que estraga nosso pensamento de fluidez. Porque quando a gente diz que nós viemos para ser prósperos, como é que você vai raciocinar isso? Se todo mundo fala aqui, o que mais tem é coach de business, né, falando loucamente que tem que tacar o pau, é estudo demais, é trabalho demais, é suor, suor, suor. Gente, que sacrifício do cão é esse? Sofrimento da E, poxa para você ter prosperidade. Até que e eu, ponto, né? eu desconstruí tudo isso. Porque vamos parar para pensar. Eu também, gente, eu fui workaholic. E hoje eu ainda me pego nas terapias. Se eu não me cuidar, eu estou atendendo pessoas até 10 horas da noite. Por quê? Porque internamente, porque o nosso processo de cura, gente, é ad eterno, né? Dentro de mim, eu ainda me vejo no excesso do servir. E ainda me vejo ainda que eu tenho que trabalhar. E da onde isso vem? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. A minha avó, ela é imigrante, né? A minha avó materna, tá a idade de todos eles, né? Mas a minha avó materna, ela é imigrante da Espanha. E a minha avó, ela era aquela pessoa que ela não podia parar. Uma pessoa parada, uma pessoa descansando, no conceito que ela aprendeu, era um vagabundo. Então a gente sempre tem que trabalhar, sempre tem que trabalhar, sempre tem que fazer. E a minha avó, como na minha família eu fui uma das que despertei para a prosperidade, manifestei e tive resultados e tudo mais, a minha avó me tinha como um espelho. E a minha avó falava: ai, minha filha é maravilhosa, minha neta querida, como ela é trabalhadora. E aí eu aprendi que eu não podia parar. Porque se eu parasse, eu ia desapontar minha avó, ia desapontar minha mãe. E E está olha só, a desperdiçando gente. tempo, né? Está ex- desperdiçando o seu tempo aqui. Corre, vai, né? Agir. E até hoje, às vezes, quando eu me vejo no ócio, eu me culpo. Eu também. Olha, Eu ainda estou me curando disso. Eu não eu paro. também. Só que da onde que vem as respostas? Da onde que vem a criatividade? Do momento da pausa. A pausa ela é vital para a gente virar a chave da vida. E olha só como a gente traz crença de que tudo tem que ser difícil. Como assim eu não posso parar? E hoje eu faço alguns exercícios, gente. Eu paro no meio do dia. Eu vou fazer um café para mim, eu fico lá minutos, aproveitando minha pausa e falando assim: não, eu me permito fazer essa pausa. Eu me permito fazer essa pausa. Então eu vou recebendo. Então percebem? E eu falo muito da questão do merecimento. Porque, para mim, merecimento, eu vou falar a visão da Renata. Merecimento para mim é uma crença. E eu vou Total. explicar para vocês. Porque se eu sou uma expressão da fonte divina aqui, eu já sou merecedora. Eu não tenho que ficar pedindo para ser merecedora, ou ser ou não ser. Não existe isso, eu sou. Agora, o divisor de águas, você se permite receber? Porque eu não me permitia. Eu não me permitia nem que alguém pagasse um café para mim. Tudo era eu que tinha que fazer. Não, eu pago, eu banco, eu não sei o quê. Eu me coloquei no lugar da autossuficiente, pelas minhas dores, porque eu tive uma infância sofrida. Então, quando eu manifestei o dinheiro, eu falei: não, a partir de agora é comigo. Não dependo mais de ninguém, não preciso mais da ajuda de ninguém. Ninguém nunca mais vai colocar, vai jogar nada na minha cara. Só que agora a gente não precisa mais dessa armadura, porque a gente está curando o que fez com que a gente criasse essa armadura. Ela foi muito benéfica até agora, porque ela nos protegeu de muita coisa. Mas agora, ampliando consciência, fazendo as nossas curas internas, fazendo as terapias, eu percebo que eu já posso tirar a armadura da guerreira. E agora eu já posso me permitir. Então, eu posso sim receber ajuda de alguém,
posso receber um abraço, posso receber um café. E isso é um exercício de permissão. Se você não consegue se permitir no mínimo, como que você vai se permitir no máximo? Porque para você ser milionário, bilionário, seja o que for, que é possível sim para qualquer um, eu acredito nisso, você tem que o quê? Se permitir e se preparar. Porque se você, hoje eu vejo que se eu me tornasse milionária naquele momento, eu perderia tudo de novo. Porque eu não tinha a visão de vida que eu tenho hoje. Eu ainda não saberia usar o dinheiro com sabedoria, eu não saberia usar a minha energia, não saberia ressignificar muita coisa e não saberia administrar muito dinheiro. Então percebem que é uma construção. Então você tem que se preparar para ser rico, sim, porque é da sua natureza e é muito bom. Quando você tem liberdade financeira, você consegue colocar com mais facilidade o teu propósito de vida, você pode cuidar melhor da sua família, você pode ter tempo de vida com mais qualidade com aqueles que você ama. É tudo proporcionado pela moeda de troca desse mundo, gente. A moeda de troca deste mundo é o dinheiro. Então ele não tem culpa de nada. Só que é a gente fazer todo esse trabalho, que as terapias são riquíssimas com tudo isso, para a gente usar toda essa abundância manifestada com sabedoria. Lembrando o fluxo do dar e receber, lembrando da permissão, lembrando da doação, lembrando da gratidão. Então, foi tudo isso que eu tive que ressignificar e que hoje eu cuido de pessoas e falo que eu cuido de empresas. Porque o resultado da empresa é reflexo da mente de quem está no comando. A base ali, o resultado embaixo, é o resultado de quem está na base. Então, se os donos da empresa precisam de cura, a empresa também vai precisar de alguma cura. E hoje, por tudo isso que eu vivi, eu consigo cuidar das pessoas e consigo cuidar também das organizações. Porque a empresa também é uma entidade. A empresa também é uma energia. O CNPJ é uma energia, gente. É uma energia conjunta. É uma energia sistêmica ali, a energia de várias pessoas que estão movimentando para aquilo acontecer. Então, vejam a importância das terapias nesse processo de desenvolver uma mentalidade realmente próspera. E literalmente, por isso que hoje eu falo que é a verdadeira prosperidade. Porque quando você consegue passar por todo esse processo, aí sim você vai construir o seu prédio e a sua materialização num terreno firme e num terreno solidificado. Não Eu falo que eu construí a minha prosperidade num castelo, foi como se fosse uma areia. Então eu construí e ela desmoronou. Agora eu percebo que está sólido. Então é todo o processo novamente. Só que de uma maneira diferente, de uma maneira com cura, de uma maneira com gratidão, com uma maneira divina, resgatando o divino que nós somos. Então, hoje eu acabei me especializando em prosperidade pela minha história de vida. Mas eu faço isso hoje com prazer, Guta. E assim, sabe, quando as pessoas me procuram, Rê, eu tô falindo, eu tô com isso, tô com aquilo, eu sei o que aquela pessoa passou. Eu consigo sentir o que aquela pessoa está vivendo. Então, eu consigo, além das técnicas terapêuticas, eu tenho o vivencial que eu posso contribuir com aquela pessoa. E às vezes eu vou até um pouco além, né? Porque a gente acabou adquirindo conhecimento administrativo, tal, então a gente acaba tendo uma troca ali além terapia, né? Vamos dizer, porque a experiência de vida é muito rica. Mas por isso que hoje eu me sinto preparada em falar sobre prosperidade, porque foi algo que eu vivi e foi a minha maior dor. Então eu ressignifiquei tudo isso. Como eu sempre falo, tenho quase certeza que a nossa vida ela é moldada para a gente seguir o nosso propósito, né? Talvez você precisou passar por isso, né? Para você aprender e poder ajudar outras pessoas.
porque são tantas vertentes, são tantas possibilidades de falha, né? E falha muitas vezes induzidas por coisas que nem não são culpa nossas. E a gente termina assumindo como nossas e respirando aquilo. E você falou perfeito, o merecimento, né? A permissão. Você termina achando que você de fato não merece, de fato não pode ser permitido receber aquilo porque você errou, então você tem culpa, tem que pagar. Cara, não é bem assim, né? As pessoas se martirizam demais e não é, obviamente, para ser inconsequente, incoerente, desleixado, incompetente no trabalho. Obviamente, não tenho culpa de nada. Não. É como eu falei, eu já tive empresa, você tem todos os bônus, mas também os ônus, né? Todas as coisas boas e ruins, você é a única responsável. Mas a palavra culpa, eu tento tirar da minha vida, porque é uma palavra muito colocada em dogmas religiosos e culturais, que só bota para baixo. Você tem responsabilidades boas por coisas boas e por coisas ruins na empresa. Então, você dá um jeito e cria ferramentas e vai atrás de pessoas para lhe assessorar para você consertar, né? E aí, como você falou, as bases sólidas, eu acredito que também deve ser uma coisa frequencial, que no momento que você estou segura, estou plena no meu propósito, no meu trabalho, na minha abundância, você não se preocupa, vou ter paciente, não vou ter paciente, vai ter dinheiro na conta, não vai. Vai, porque você sabe que vai na sua energia. Se você mudar a sua reprogramação, você trabalha a sua ancestralidade, você trabalha suas emoções, seus medos. Você faz uma reprogramação mental, automaticamente você está mudando a sua frequência vibracional. Aí você começa a literalmente a trabalhar a lei da atração, que daí torna-se uma coisa natural. Quando a gente tem medo de que o dinheiro vai faltar, de que não vai ter cliente, ou que quando a gente pensa na competição, não na colaboração, estou na falta. Né? Gente, olha, sempre façam esse exercício. O que você está sentindo? É um sentimento abundante ou é um sentimento de falta? Se for falta, traz isso para a consciência e começa a ressignificar. Só que tem questões conscientes e tem questões inconscientes. As inconscientes, as terapias ajudam perfeitamente. Que é por isso que o nome já diz, né? Se fosse consciente, a gente teria força para mudar. E as inconscientes têm recurso. Então, Isso. busquem por terapia, gente. Olha, muda. Eu falo que a terapia, as pessoas, infelizmente, ainda têm a visão de procurar quando eu tenho um problema. Mas elas são preventivas. Assim como os médicos, a gente cuida. É um sincronismo, gente. A gente cuida do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, espiritual. Então, assim, onde que é o meu foco? Eu tenho que cuidar de todos os meus corpos. Então, deveria ser preventivo. Mas Exato. vamos ajudar as pessoas que já estão na questão ali da, do problema transitório, né? Vamos ajudar todos a ressignificarem. E Mas aos aquele que poucos educar, né, o cuidado contínuo, né? o cuidado contínuo, exatamente. É como você faz com o seu corpo físico. É o que a gente tem que fazer no É uma nosso prevenção, emocional. perfeito. E me fala Rê, agora de suas terapias, dos cursos, conta tudo que acho que a galera já quer agendar, marcar, como é que tá aí, fila de espera. E ela vai também, pessoal, dizer todos os contatos, passar as informações para vocês, como acessar. Vai ter um curso aí que eu estou sabendo em agosto. E tudo que ela falar, quem não anotar, corre na descrição do vídeo, que vai estar todos os links, só clicar, que vai ter acesso direto aí a Rê para todas as informações que ela vai passar agora. E quem estiver ouvindo na rádio, para e presta atenção. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, no Instagram, eu estou como @Renata Palomo. Lá é onde eu coloco todo dia pílulas sobre prosperidade, tem cortes meus em podcasts, em programas que eu venho levando essa mensagem da prosperidade também. Levo conteúdo sobre prosperidade também para a gente ir trabalhando essa consciência próspera. Estou no YouTube também com @Renata Palomo. Também estou à frente do podcast Reconectando,
que eu faço um trabalho também levando autoconhecimento, espiritualidade, entrevistando pessoas queridas ali para ajudar mais e mais pessoas a ampliarem consciência. @reconectando podcast.oficial. Tem o meu site, renatapalomo.com.br/home. Lá tem todas as terapias, os métodos terapêuticos que eu trabalho. Tenho cursos, tenho mentorias, onde eu abordo a prosperidade nos negócios, a prosperidade individual. E tem um evento presencial que eu vou fazer no dia 23 de agosto, no IEEC, Instituto de Estudos de Expansão da Consciência. E esse evento ele se chama Além da Prosperidade. Então, literalmente, para a gente tratar além da prosperidade. O que isso representa? Nossas questões emocionais, nossas questões ancestrais. Então, é um dia de curso, vai ser de curso não, de imersão, das 8h30 às 17h30, onde eu vou trazer conceitos sobre a prosperidade, mas também processos terapêuticos para a gente olhar para essa ancestralidade, olhar para essa reprogramação. Então, nós vamos reprogramar crenças, olhar para os nossos ancestrais, fazer exercícios sistêmicos, fazer exercícios práticos. Então, eu falo que é um dia de ganho de consciência e cura. Então, vai ser no IEC, eu vou deixar o São Paulo, site né, Rê? São Paulo, aqui no Ipiranga, mas a modalidade tem vagas limitadas no presencial, mas também vai ter o online. Então, você pode Ótimo. participar de qualquer lugar aí, de qualquer país, trabalhando um dia inteiro para você olhar para a sua prosperidade. E mais informações, renatapalomo.com.br /além da prosperidade. No site está tudo explicando ali todos os pontos, como que você pode adquirir o ingresso online ou presencial. E eu vou ficar muito feliz da sua participação lá, porque hoje é assim, é o que me deixa feliz, é quando eu vejo que a pessoa realmente está prosperando, mudando de vida e cada vez mais abundante. Ai, eu concordo 100%. Eu acho que a gente tem que buscar acordar, despertar as pessoas das possibilidades gigantescas que nós temos nessa abundância dessa vida, desse planeta Terra que é tão abundante, e a gente se coloca tantos limites que não existem e que a gente bota na nossa mente porque botaram para a gente acreditar. E esse seu trabalho eu acho fundamental para sair quebrando, destruindo todas essas coisas que são colocadas e a gente entender no subconsciente e no consciente o quão abundante você é e quanto você pode ser feliz, rico, próspero e maravilhoso e amado nesse planeta, na sua vida. Rê, muito obrigada. Ah, Muito eu que feliz com a sua agradeço, querida. participação. Um beijo Agradeço enorme. Obrigada a demais. todos aqui e até a próxima.